O presidente americano Donald Trump pode-se dizer que ele vive oficialmente na pele de al-Sarraf, o ex-ministro da informação do Iraque. Porque enquanto os mísseis iranianos devastadores atingem 5 bases militares americanas no Oriente Médio, Trump aparece dizendo: "Nós os esmagamos e eles não têm mais exército." Mas os bastidores vazados da Casa Branca revelam uma verdade chocante e humilhante. Os Estados Unidos aceitaram as condições do Irã e o acordo será anunciado em poucas horas. Hoje vamos revelar para vocês os últimos desdobramentos e contar exatamente o que aconteceu no aeroporto do Kuwait, porque há um mistério intrigante em torno desse incidente. Será que os Estados Unidos realmente estiveram envolvidos no bombardeio desse aeroporto com esse drone misterioso? Temos detalhes importantes hoje, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco! Prezados telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos a acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades desse grande conflito global que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a Aliança Epstein. O presidente americano Trump. E depois desses ataques esmagadores do Irã, que atingiram cerca de 4 ou 5 bases militares americanas na região, está claro. Ou seja, ele recebeu uma lição que nunca vai esquecer. O presidente americano Trump, de fato, entende muito bem a gravidade da situação após esses ataques iranianos. Ele sabe muito bem que lidar com os iranianos hoje é completamente diferente do que era antes. Ou seja, agora não se pode provocar os iranianos e esperar que não haja nenhuma resposta ou que haja uma resposta simples, simbólica ou algo assim. Isso acabou, esse tempo já passou. Então, Trump, depois de 24 horas desse aumento de tensão, finalmente fez uma declaração sobre o que aconteceu, porque antes dessa declaração havia muita especulação, muitos comentários e discussões sobre o motivo desse silêncio, o motivo do silêncio de Trump. Porque ontem, caros telespectadores, todos estavam esperando que Trump fizesse uma declaração sobre o que aconteceu, ou seja, na região do Oriente Médio, mas Trump evitou. Ao comentar o bombardeio iraniano, ele afirmou que as negociações seguem em andamento. Foi só isso que ele disse hoje. Fez uma declaração, mas como de costume, quem se aprofunda nessas declarações certamente percebe um tom de derrota e impotência. Então, o que Trump disse? Ele disse: "Nós os atacamos com força na noite de terça-feira e os atacamos com força na noite de quarta-feira, mas eles responderam com algo que não conseguiram." Vou lhes contar uma coisa simples. As declarações de Trump desta vez são, como sempre, as de costume. Isso me lembram do ex-ministro da informação do Iraque, al-Sarraf, na guerra de 2003, quando ele dizia: "Nós os atacamos, nós os esmagamos, nós acabamos com eles" e assim por diante. Enquanto o exército americano estava às portas da capital Bagdá, hoje Trump diz a mesma coisa. Nós os atacamos com força. Eles não têm mais força aérea, não têm mais força naval, não têm mais líderes. Além disso, como expliquei para vocês ontem, ele disse que eles não têm mais muitos soldados. Ou seja, reparem como o Irã tem um exército de milhões e Trump diz que eles não têm mais soldados. Se as declarações de Trump fossem verdadeiras, hoje Trump estaria fazendo seu discurso de Teherã. De qualquer forma, hoje Trump fez uma declaração muito importante que confirma exatamente o que dissemos nos últimos episódios. Então, o que ele disse? Ele disse que as negociações estão indo bem e que o acordo será no dia 6 ou 7 deste mês, ou seja, no final desta semana. O importante é que, como está claro, ele quer um acordo antes do início da Copa do Mundo. Antes do dia 11 de junho, talvez não haja um acordo nos dias 6 ou 7, como ele disse, mas sim no dia 9 ou 10, ou seja, 1 ou 2 dias antes do início da Copa do Mundo. O presidente americano Trump, quando analisamos essas declarações, desde que ele assumiu a liderança do governo dos Estados Unidos,
vemos que ele dá cerca de 20% de fatos e 80% de simulações e mentiras, e assim por diante. O objetivo dessas dissimulações e mentiras é encobrir o fracasso, às vezes pressionar o adversário, e assim por diante. Uma das coisas que contradizem a realidade, que também aconteceu hoje, é que ele disse que está pronto para voltar à guerra novamente por 2 ou 3 semanas. E disse que pode destruir todos, destruir completamente. Disse que isso é muito fácil, mas ele não quer fazer isso. Foi o que ele disse. Então a realidade é completamente diferente. O que Trump realmente diz não é que não quer fazer isso, mas sim que não pode. Isso faz muita diferença, entende? Não é que ele não quer fazer, é que ele realmente não pode. Esse é o pior cenário possível para mim. Quer dizer, não só para o Trump pessoalmente, mas também para os Estados Unidos. Entre as contradições nas declarações de hoje, também há questões sobre o urânio altamente enriquecido do Irã. Isso porque ele disse que esse urânio foi completamente destruído, está enterrado sob a montanha e que ele quer extraí-lo. Ou seja, logicamente, se esse urânio realmente foi destruído, ele não existe mais. Então, como ele quer extraí-lo? Ou seja, sempre há uma contradição no discurso de Trump. Ele não disse no ano passado que já tinha acabado com esse urânio do Irã? E fez aquele seu show na época, não foi? Falando sobre as capacidades dos bombardeiros estratégicos B-2 e outros mísseis anti-bunker. No final das contas, ficou claro que ele só atingiu os portões, ou seja, os portões dessas instalações nucleares subterrâneas também. Entre as contradições que apareceram nas declarações de Trump hoje, está também a questão do Estreito de Hormuz, porque Trump disse que as forças navais americanas usaram varredores de minas e removeram essas minas do Estreito de Hormuz. Se isso for verdade, por que encontramos? Entre os pontos que os Estados Unidos insistem hoje, nesse próximo acordo, está a exigência de que o Irã remova as minas marítimas existentes no Estreito de Hormuz. Isso significa que elas ainda estão lá também. Trump tem uma explicação diferente, ou seja, para o cessar-fogo. Porque um dos jornalistas fez uma pergunta para ele, quer dizer, essa pergunta? Perguntou para ele: como assim? O cessar-fogo ainda está em vigor? Enquanto de vez em quando vemos ataques militares, como esse cessar-fogo ainda está em vigor? E há ataques militares trocados entre os dois lados de tempos em tempos. Quer dizer, ele perguntou, qual é a definição de cessar-fogo segundo Trump? Ele respondeu de uma forma estranha, na verdade. Disse que aquela região é diferente do resto do mundo. Disse que a trégua naquela região é o quê? Só uma diminuição dos disparos e não um cessar-fogo total? E essa, talvez, seja a verdade que vemos em todas as regiões árabes e islâmicas. Essas áreas, de fato, há muito tempo não conhecem a paz de verdade, apenas uma redução na intensidade dos disparos. Vemos isso no Sudão, vemos na Líbia, vemos nos países do Sahel, vemos na Síria e no Iraque, em Gaza, entre os palestinos dentro de Israel e assim por diante. Se qualquer um desses países árabes ou islâmicos entrar em conflito interno ou em um conflito militar, saiba que a guerra não vai acabar. Haverá apenas uma redução na intensidade dos disparos. Então, Trump aqui talvez só tenha dito a verdade. Essa é a realidade. Por esse lado, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse hoje que a guerra acabou e não vai voltar novamente. Ele disse que não vamos realizar nenhum ataque contra o Irã daqueles que visam enfraquecer o poder militar iraniano. E isso, claro, veio por uma série de considerações, entre elas, por exemplo, aquela resposta iraniana impressionante que aconteceu ontem. A resposta enviou mensagens de forte dissuasão. Na verdade, esse também foi um dos outros fatores considerados. E o que aconteceu hoje no Congresso americano? O Congresso americano aprovou hoje uma decisão que limita os poderes do presidente americano Trump em relação ao Irã. Ou seja, Trump hoje não tem mais autoridade suficiente para tomar medidas militares contra o Irã.
E essa decisão, superficialmente talvez, foi um choque para a aliança de Epstein, porque certamente eliminou claramente a ameaça americana, a aliança da guerra, tirou a pressão sobre o Irã, quer dizer, mas, de forma mais profunda, a decisão veio totalmente de acordo com o que Trump quer agora, pelo menos nesta fase. Trump encontrou uma desculpa para se agarrar, dizendo que foi isso que o impediu de voltar à guerra, que foi o Congresso que o impediu de voltar à guerra. Essa decisão foi tomada por uma maioria simples de 215 votos contra 288 votos. Alguns membros do Congresso do Partido Republicano votaram junto com os democratas nessa decisão, limitando os poderes militares de Trump contra o Irã. Superficialmente, vemos que os membros republicanos se voltaram contra Trump e não querem guerra, e assim por diante, mas quando nos aprofundamos, na verdade tudo é planejado. Trump é quem não quer guerra. Agora, hoje, houve um novo discurso do líder supremo iraniano, Mojtaba. De seu ponto de vista, ele disse que os Estados Unidos e Israel falharam em alcançar seus objetivos, ou seja, foram derrotados nesta guerra, e que agora eles estão direcionando seus esforços para criar divisões internas por meio de 2 métodos: enfraquecer a resistência do povo e semear dúvidas nos corações dos responsáveis do país. A questão agora não é mais uma ameaça militar, ou seja, houve uma mudança estratégica agora, ou seja, nos objetivos de Trump, em suas violações e nos planos de Trump. Khamenei disse que agora eles estão trabalhando para semear o desespero e o pessimismo entre as pessoas, entre o povo iraniano. Khamenei falou sobre um ponto importante ao qual todos devem prestar atenção. Ele disse que o sistema liderado pelos Estados Unidos, que criou essa entidade israelense, não pode aceitar que o Irã seja forte e independente, porque, claro, qualquer país que seja forte e independente não vai se submeter. Isso é algo conhecido. Ou seja, eles querem que esses países árabes e islâmicos se submetam a eles. Especialmente esses países islâmicos que têm capacidades que lhes permitem se desenvolver ao nível das grandes potências. O importante hoje é que há um acordo vindo com certeza, isso não há discussão sobre esse acordo. A mídia diz, de acordo com os vazamentos, que ele está definido em 4 fases interligadas. Dizem que a primeira fase será apenas para reforçar essa trégua. Ou seja, a guerra deve parar em todas as frentes, inclusive no Líbano. Sem cessar no Líbano, não haverá acordo. E Trump disse hoje que a guerra acabou, ou seja, no Líbano, e disse que há um acordo entre o Líbano e Israel. Ou seja, a segunda fase será sobre o Estreito de Hormuz, sobre a abertura do Estreito de Hormuz, o levantamento do bloqueio marítimo, e vamos ver como será essa fase, ou seja, se o Irã realmente vai impor taxas aos navios ou não. A terceira fase, dizem que os Estados Unidos vão liberar o dinheiro e os ativos iranianos congelados. Depois vem a quarta e última fase. Dizem que será o início das negociações sobre o programa nuclear iraniano. Todas essas fases não têm duração definida, mas têm uma condição específica. Qual é essa condição? Para passar para a próxima fase, é necessário implementar completamente a fase anterior. Por exemplo, para que os Estados Unidos liberem o dinheiro iraniano congelado, o Irã deve ter cumprido completamente a fase anterior, ou seja, abriu o Estreito de Hormuz para os navios e assim por diante. Enquanto isso, a quarta e última fase está claramente definida como sendo a mais longa dessas etapas, podendo durar muitos meses, talvez até anos. Ninguém sabe, o Irã nunca vai abrir mão dos seus principais trunfos. Então, as negociações sobre o programa nuclear iraniano serão extremamente difíceis e de longa duração, com idas e vindas. Hoje, existe apenas um acordo preliminar, um acordo de trégua de 60 dias. E vemos que as negociações já são complexas e difíceis. Então imagine como será negociar sobre o programa nuclear iraniano. Com certeza serão negociações extremamente difíceis. A rede americana CNN disse que a questão mais importante das negociações pendentes hoje, que Trump quer remover deste próximo acordo, é a questão das indenizações.
As indenizações que o Irã exige oficialmente, o Irã quer indenizações imediatas, ou seja, logo após a assinatura do acordo, enquanto os Estados Unidos tentam adiar isso para outras fases. Porque eles não querem, ou seja, dar dinheiro ao Irã agora, não querem dar ao Irã nenhum alívio financeiro que a tire desta crise, porque eles querem compensá-la, porque eles são a crise. E manter essa questão como uma ferramenta de pressão sobre o Irã, talvez ocorram mudanças, protestos dentro do Irã e assim por diante, e as coisas podem voltar a uma nova tensão ou até mesmo a uma intervenção militar e assim por diante. Esse é o cerne das divergências atuais. O que você acha disso? Ela disse que Donald Trump informou seus assessores que não assinaria um acordo em que os Estados Unidos dessem dinheiro ao Irã de forma imediata e direta. Então, de acordo com as informações de hoje, esse é o cerne dessa crise, o que significa que, basicamente, o acordo está pronto. Agora, estamos vivendo as últimas horas de discussões e negociações, antes do anúncio da chegada ao novo acordo, que também aconteceu hoje. Prezados telespectadores, isso diz respeito ao bombardeio que atingiu o aeroporto internacional do Kuwait, que destruiu parte do terminal do aeroporto. No episódio anterior, que foi ontem, levantei uma série de perguntas sobre esse ataque. Por que o Irã atacou essas instalações? Qual o objetivo? Perguntei se seria possível o ataque ter vindo de Israel. Quer dizer, há uma tentativa de criar conflito entre o Irã e o Kuwait hoje. O Irã se envolveu. Para esclarecer, algumas investigações que ela realizou disseram que o ataque definitivamente não foi com um míssil iraniano. Isso significa que ela admitiu isso. Ela disse que o ataque pode ter ocorrido devido a uma falha. Aconteceu com um míssil interceptador americano, ou seja, um míssil do sistema Patriot americano falhou ao tentar interceptar um míssil iraniano. Em vez de ir em direção ao míssil iraniano, ele foi em direção a esse aeroporto. O Kuwait disse que o ataque foi feito por um drone iraniano e exibiu um vídeo, de fato, hoje, mostrando o momento em que um drone caiu no local. Mas através desse vídeo que o Kuwait exibiu, mostra que o drone é do tipo Shahed. Isso é verdade, mas a diferença é clara. Ele é de cor preta. Todo mundo sabe que os drones iranianos do tipo Shahed são de cor branca, enquanto encontramos a versão americana. E isso está nas fotos. Se pesquisarem bem, vão encontrar. A versão americana desses drones é preta, o que levanta a questão: quem está por trás desse drone? É verdade que o Kuwait está certo ao dizer que o ataque foi feito por um drone. Está claro nas imagens que é um Shahed, mas o Irã nega que o drone seja deles e o drone é preto. Então esse mistério continua intrigante. De fato, quem está por trás desse drone? Será que realmente é a América? Será que é Israel? E por que isso está acontecendo? O que significa isso? Respondam nos comentários abaixo deste vídeo e não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até breve.